Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu trouxe ontem do Brasfoot, porque esse canal aqui vai falar bastante de futebol, então eu vou trazer conteúdo variado entre gameplays e análise de jogos. Aí eu tinha pensado em fazer análise de jogo a jogo, só que como todos os jogos que eu assisti ontem, não todos, mas como eu assisti na sequência, o último foi o do Vasco, acabou muito tarde, eu não consegui postar vídeo ontem analisando jogo por jogo. Aí é muito jogo para poder analisar hoje, eu teria que postar muito vídeo na sequência. É melhor fazer tudo num vídeo só, que já economiza tempo. Então eu vou dar uma resumida em cada jogo. Não vou entrar em muito detalhe de cada jogo. E também não vou falar sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre os que eu assisti, porque não tem como eu analisar jogo que eu não vi. Por exemplo, Corinthians Internacional eu não assisti. Vi só os melhores momentos. Pelos melhores momentos parece que o Corinthians amassou. Podia ter feito bem mais. Esse empate ficou barato demais para o Internacional. Foi lucro. Mas é aquilo, não tem como eu comentar muito sobre um jogo que eu só vi melhores momentos. Então vamos começar falando sobre o jogo do Botafogo. Bom, o jogo do Botafogo, o líder ganhou mais uma vez. O Botafogo tá com um time muito bacana para essa temporada. O scout do Botafogo fez um trabalho muito bom. Montou uma equipe muito boa. Taticamente é um time muito único, assim. Único não, ele tem uma identidade. Tem outros times que fazem esse jogo ofensivo, mas assim, ele tem uma identidade. Você sabe que é o Botafogo que tá ali jogando. É um estilo de jogo muito caracterizado já. Tipo, os caras conseguiram implementar em poucos anos aí de SAF, de John Textor. Ele já conseguiu colocar esse DNA de jogo rápido, físico, jogadores muito fortes, estilo Premier League mesmo, assim, na forma de jogar futebol, tá? Não tô falando que o Botafogo ganharia a Premier League, não. Na forma de jogar futebol, o Botafogo parece com os times europeus. É rápido, é intenso, pressiona muito. Quando tem a bola, ataca com velocidade. Tem jogadores muito fortes fisicamente. Por isso que o Botafogo sobra fisicamente na grande maioria dos jogos. E tem jogadores que... O mais interessante nesse time, além de serem jogadores fortes, eles não são aqueles jogadores brucutu, aqueles brutamontes que só tem força. Eles têm habilidade, pô. Você vê o Luiz Henrique, o cara é habilidoso. O Savarino, ele é habilidoso pra caramba. Entendeu? Até o Barbosa ultimamente tá fazendo um negócio muito doido. Tá fazendo um lançamento lá que o pessoal tá até zoando, comparando ele com o Beckenbauer. Então, tipo, é um time que além de ser forte fisicamente, é muito forte tecnicamente também. E tem um treinador muito bom, que é o Arthur Jorge, que faz o coletivo desse time funcionar muito bem. Que conecta esses jogadores dentro de um estilo de jogo muito característico, que é esse estilo pressionante, marcação alta, ataque rápido. Uma vez eu tava assistindo um jogo do Botafogo, foi Botafogo e Fortaleza, junto com um amigo meu, que é flamenguista. E ele falou que esse time do Botafogo parece o Flamengo de 2019. Eu acho que foi uma comparação um pouco exagerada. O Flamengo de 2019 era muito acima da média. Só que esse time, em estilo de jogo, realmente lembra, se você for parar pra prestar atenção. O toque de bola rápido, os jogadores estão voando, estão no seu melhor momento. Luiz Henrique está fazendo uma temporada extraordinária. Igor Jesus está muito bem, Savarino está muito bem, Almada está jogando muito a bola. Então, assim, é um time que não está na liderança à toa. Ele tem os seus méritos. Ele merece estar aí. E sobre o jogo, bom, pelo que eu percebi, o primeiro tempo foi um tempo onde o Botafogo teve melhores oportunidades. Fez o gol com o Igor Jesus, começou muito bem. Aí, quando entra no segundo tempo, a gente viu uma melhora do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai crescendo no jogo, vai começando a pressionar o Botafogo, começa a criar chance, começa a ganhar escanteio. A gente percebe um Botafogo abaixando um pouco mais as suas linhas para poder marcar. Em vários momentos dá para ver o Atlético Paranaense atacando os jogadores do Botafogo no bloco baixo, marcando dentro do seu campo, tentando recuperar a bola para conectar um contra-ataque. Mas isso não durou muito. O Atlético Paranaense teve esse ímpeto inicial dele de segundo tempo, colocou o Botafogo nas cordas por alguns minutos, mas depois o Botafogo começou a retomar o controle do jogo de novo. E uma outra coisa interessante que esse Botafogo faz, ele tem um controle mental do jogo. Porque tem muita gente que pensa que quando você está falando de controle de jogo, você está falando só de ter a bola no pé. Também, ter a bola no pé significa controlar o jogo, sim. Mas você não precisa só da posse de bola para controlar um jogo. Grandes treinadores conseguem assumir o controle de um jogo de futebol na parte mental. Na hora de fazer os seus jogadores entenderem que eles estão fazendo a coisa certa e manterem a concentração naquilo ali e induzir o adversário
a fazer o que você quer. E o Botafogo é especialista em fazer isso. Muitas vezes o pessoal não entende por que o Botafogo parece, às vezes, abdicar um pouco da posse de bola, abaixar um pouco mais, mas o Botafogo não está desistindo do jogo. O Botafogo está controlando o jogo, ele só está adotando uma estratégia diferente, mas ele continua no controle do jogo. Ele continua fazendo com que o seu adversário faça as ações que ele quer que o seu adversário faça. Entendeu? É um time muito bem treinado, esse time do Botafogo. E a gente viu isso. O Botafogo chama o Atlético Paranaense um pouco, o Atlético Paranaense pressiona. E depois o Botafogo já começa a encaixar os contra-ataques e começa a levar perigo de novo. Né? Tem algumas chances e acaba desperdiçando. Tem aquele lance do Savarino que... absurdo, cara. Como que aquela bola não entrou? Ia ser um golaço. Mas, enfim, a gente teve mais uma vez um Botafogo que foi melhor do que o seu adversário em boa parte do jogo, que manteve o controle mental do jogo durante o tempo todo, até quando estava sem a bola, quando estava sendo pressionado, estava no controle do jogo, estava ditando o ritmo, estava fazendo a sua estratégia funcionar, encaixando contra-ataque. Um time muito bem treinado, muito forte, que vai, sem sombra de dúvidas, aí, muito forte nessa briga pelo título, um dos grandes favoritos. É o principal favorito, né? Faltam 9 rodadas para o campeonato acabar e o Botafogo, sem sombra de dúvidas, é o time que tem mais chance de terminar depois dessas 9 rodadas com o título do campeonato. Aí a gente vai para Flamengo e Bahia, jogo das 7 horas, que foi mais um jogo onde a gente viu um time que foi protagonista, só que aqui a gente teve um pouco mais de disputa. Esse jogo Flamengo e Bahia foi muito interessante porque já mostrou uma diferença do Felipe Luiz para o Tite na questão da marcação. O time do Tite, ele marcava pressão às vezes, mas a pressão do Tite era uma marcação de zona. Eram os jogadores concentrando em alguma zona do campo para pressionar. E aí quando o time adversário chegava ali, ele tomava pressão. A marcação do Felipe Luiz já é bem diferente, é uma marcação individual, uma marcação por perseguição, homem a homem. Você vê ali o Gabigol subindo para pressionar a zaga, os alas do Flamengo subindo para pressionar os laterais do time adversário, né? O Wesley subindo ali, o Bruno Henrique ajudando, entendeu? A marcar. É uma marcação individual, entendeu? Cada um no seu. E é um tipo de marcação que, quando bem feita, ela funciona até melhor do que a marcação por zona, ainda mais com um time que tem a qualidade do Flamengo. Porque deixa o time sem saída. O cara pensa, eu vou tocar a bola pro meu companheiro que tá ali, só que o companheiro dele tá marcado também. Como é que ele vai fazer? Então é uma marcação muito bem encaixada. Quando essa marcação individual encaixa da maneira que ela encaixou ontem, por exemplo, é muito bom. Funciona muito bem. Desculpa aí pela notificação. Funciona muito bem quando essa marcação encaixa. Igual aconteceu ontem. Ontem a gente viu um Bahia que tentou ter a posse de bola. É a característica desse time do Rogério Ceni. É um time que tenta ter a bola no pé. E é um time de toque de bola. Só que o Bahia não estava conseguindo fazer esse jogo porque o Flamengo estava com a marcação muito bem encaixada. O Felipe Luiz deu um nó tático no Rogério Ceni nesse quesito, porque tudo que o Bahia precisava era acelerar um pouco mais o jogo, só que o Bahia não tem essa característica. A escalação que o Bahia mandou a campo é uma escalação com jogadores de característica de toque de bola, aquele jogo mais construído, só que não dava para fazer isso ontem com aquela marcação encaixada do Flamengo, atrapalhando a saída de bola, atrapalhando a movimentação dos jogadores, sempre tinha alguém em cima. E o Bahia não conseguia fluir seu jogo direito porque o Flamengo estava sempre ali no cangote dos caras. E aí isso provocava muito erro de passe do Bahia, que o Flamengo recuperava a bola. Só que no início do jogo, ali nos primeiros 10, 15 minutos, eu ainda senti um Bahia um pouco melhor do que o Flamengo. Apesar disso aí. O Flamengo já estava bem taticamente, já estava fazendo a estratégia funcionar, só que o Bahia ainda conseguia furar essa marcação e atacar o Flamengo, levar perigo pro gol do Rossi. Naqueles primeiros 10, 15 minutos. Só que depois que esse ímpeto inicial do Bahia começou a passar, o Flamengo começou a dominar completamente as ações do jogo. Começou a empurrar o Bahia cada vez mais para trás, começou a criar oportunidades claras de gol, até sair o gol do Ayrton Lucas, que foi um gol bonito. E no segundo tempo a gente viu a mesma coisa acontecer de novo. O Flamengo marcando individual, atrapalhando o jogo do Bahia. O Bahia tentando crescer, tentando impor o ritmo, tentando achar alguma outra maneira para atacar o Flamengo. Colocou o Lúcio Rodrigues em campo para tentar trazer um pouco mais de velocidade para o time. Mas não adiantou muita coisa. A marcação do Flamengo continuou encaixada, o Flamengo continuou sufocando, controlando boa parte das ações do jogo, criando mais oportunidade que o Bahia, até que resultou naquele pênalti lá que não tem nem como contestar.
O pênalti em cima do Michael foi claríssimo e o Flamengo abriu o 2-0. Vitória merecidíssima do time do Flamengo. Jogou melhor do que o Bahia, uma boa parte do jogo. A tática do Felipe Luiz foi muito boa para anular esse estilo aí do Bahia. É uma coisa que eu me perguntava, porque esse time do Bahia é um time que tem posse de bola na maioria dos jogos que ele joga. Aí eu fiquei pensando aqui, quem será que vai ter a posse de bola nesse jogo de hoje? Isso no caso foi ontem, eu pensando isso, né? Quem será que vai ter a posse de bola no jogo de hoje? Porque a gente tem 2 treinadores que querem ter a bola, né? Quem será que vai conseguir controlar o jogo com essa questão de posse? E o Bahia no início estava conseguindo, só que não demorou muito e o Flamengo conseguiu, né? O Flamengo fez uma tática muito boa para anular o jogo do Bahia e conseguiu se sobressair. Na parte técnica, né? Eu tô falando muito de tática, vamos falar um pouco da parte técnica também. Os jogadores do Flamengo muito bem no jogo. Parece que a confiança dos caras foi recuperada. Os jogadores estão mais motivados, estão mais animados. Você vê até um Gabigol que estava mal, que vem fazendo boas partidas contra o Corinthians. Ele tinha jogado bem, agora ele jogou bem de novo. Fez uma boa partida o Gabigol. Os laterais, cara, o Felipe Luiz tá fazendo alguma magia com esses laterais aí, porque foi gol do Alexandro no jogo contra o Corinthians e agora gol do Ayrton Lucas. E curiosamente 2 laterais esquerdos ainda. Mas enfim, vamos pro último jogo que eu vou analisar aqui hoje, que é o Vasco versus Juventude. O jogo terminou empatado em 1-1. Esse jogo, o Juventude faz um gol logo de cara, que eu confesso pra vocês que eu não esperava que o Vasco ia tomar um gol tão rápido assim. Começou, poucos minutos de jogo já saiu o gol do Juventude. Só que depois desse gol do Juventude, o Vasco já deu uma resposta muito rápida pro gol. Porque uma coisa que é muito interessante desse Vasco do Rafael Paiva é um time muito mais competitivo. O Vasco hoje é um time mais competitivo. Se fosse ainda esse ano, não preciso nem voltar muito no tempo. Se fosse lá em julho desse ano, na época lá do Álvaro Pacheco, e o Vasco tomasse um gol do Juventude, ali logo do jeito que tomou, logo no início, o Vasco ia desandar. Os jogadores iam se desesperar em campo, iam se perder completamente, porque era um time que não tinha mental, era um time muito fraco, não competia, não tinha confiança para nada. Bastava um gol do adversário para desequilibrar completamente o time do Vasco. Mas hoje a gente vê um Vasco muito diferente nesse aspecto. Um Vasco que não desiste do jogo, que compete o tempo todo, que acredita o tempo todo. Um Vasco que tem a cara do Vasco, que tem a cara do que o torcedor vascaíno quer ver do Vasco. É tradicional do Vasco ser esse time de raça, esse time que busca, esse time que compete o tempo todo. Nos bons tempos do Vasco a gente via muito essa característica. O Vasco na final da Mercosul sai de um primeiro tempo tomando 3-0 do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras cantando é campeão, e vira para 4-3. Então o Vasco tem como tradição esse espírito competitivo, esse espírito do time que luta, do time que briga, que está o tempo todo tentando, que não sai do jogo, que não morre, né? O pessoal fica falando isso do Real Madrid, o Vasco é um pouco parecido, né? Ou pelo menos era nos seus tempos de glória. Não morria, era um time que não morria. Você podia fazer 2-0 no Vasco, o Vasco podia virar o jogo ainda. E ao longo do tempo, com toda a destruição que foi causada no Vasco pelas gestões, o Vasco perdeu isso completamente. O Vasco virou completamente o oposto disso tudo que eu acabei de falar aqui. Era um time que morria fácil, tomava um gol, os jogadores já entravam em desespero, já ficavam perdidos em campo, aí tomavam um gol atrás do outro, entendeu? E o Rafael Paiva, ele tá resgatando esse DNA competitivo do Vasco, de brigar, de lutar, porque você vê que depois que o Juventude faz o gol, o Vasco não se abala, o Vasco começa a pressionar, o Vasco até melhora no jogo, começa a criar oportunidades e não à toa a resposta vem rápida com o gol do Payet logo depois, já empatando o jogo. Então, é muito interessante o que o Paiva vem fazendo, não só no aspecto tático, que ele tá fazendo ali o feijão com arroz dele, tá funcionando muito bem, mas também no aspecto dos jogadores em si. Ele tá desenvolvendo uma equipe que tem uma resiliência muito boa, que tem uma competitividade muito boa, e é muito interessante ver isso. É isso que a maior parte da torcida vascaína quer ver. Um time que está competindo, entendeu? Um time que está tentando representar ali o torcedor dentro de campo, e é isso que o Vasco faz hoje.
Mas enfim, depois que o Vasco empata, o Vasco continua melhor que o Juventude. O Juventude tem algumas oportunidades de gol depois disso também. O primeiro tempo é um primeiro tempo de alto nível. O primeiro tempo é um primeiro tempo de alto nível, com os dois times jogando bem, com os dois times tentando a virada, um em cima do outro. O Juventude fez uma ótima partida também, tem que elogiar o Juventude, o trabalho que está sendo feito lá é muito bom. Mudou de treinador, mas o time continua igual, é impressionante. Competitivo demais, dando trabalho para todos os times grandes que jogam com eles. Aí acaba o primeiro tempo empatado, e no segundo tempo eu acho que o jogo teve uma queda, tecnicamente. O nível do jogo caiu um pouco no segundo tempo. Eu não gostei do segundo tempo, tanto do Vasco quanto do Juventude. Os dois times tiveram uma queda de rendimento. Só que isso foi mais no início do jogo. Depois, a gente viu uma crescente do Vasco, ali no finalzinho. Entre os 30 minutos, 20, 30 minutos do segundo tempo, o Vasco começa a melhorar. Começa a pressionar de novo, bota a bola na trave. Tem chances importantes de gol, mas infelizmente para os torcedores do Vasco e felizmente para os torcedores do Juventude, o Vasco não conseguiu a virada. O jogo termina desse jeito mesmo. Agora vai ter a data FIFA, vamos ver como é que o Vasco vai voltar da data FIFA, porque tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro, que vai acontecer aí pela Copa do Brasil. E o Juventude segue fazendo um campeonato brasileiro muito bacana, um time com orçamento baixo, um time que acabou de voltar da Série B, tá dando aí uma aula para muito time grande aí. Tem muito time grande aí na zona do rebaixamento, enquanto o Juventude tá fazendo um campeonato brasileiro muito bacana. Mais uma vez um time aí considerado pequeno, um time que a galera não dá muita atenção, lá do Rio Grande do Sul, né? Fazendo um trabalho muito melhor do que muito time grande. Exemplo aí também do Fortaleza, que faz isso. Fortaleza hoje é um exemplo de clube de futebol, de gestão, entendeu? Dá de 10-0 em muito time grande aí. Mas enfim, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou meio longo porque, mesmo que eu tentasse resumir, eu acabei me aprofundando até bastante em muitos jogos e aí demorou. Mas se você ficou até aqui, você provavelmente gostou do vídeo, então deixa o seu like, compartilha aí para poder ajudar nosso canal a crescer mais. E comenta, deixa um comentário, é muito importante porque ajuda a impulsionar o vídeo. Comenta o que você achou da análise, comenta o que você achou de algum jogo que eu falei aqui. Se você concorda com alguma coisa que eu falei, se você discorda, qual que é a sua opinião, o que você acha, comenta aí sobre o jogo. Entendeu? E fala também qual é o seu time de coração, que eu quero ver quem é o maior público aqui de questão de torcida. É isso aí, rapaziada. Falou.